Uma história profissional que começou em um curso técnico na adolescência. Silvia Bellio era a única menina da turma de eletrônica no antigo ginásio, hoje ensino médio. Seguiu na carreira de tecnologia da informação e percebeu novamente a ausência de mulheres na profissão. Foi aí que surgiu o projeto TI de Salto, que rendeu 4 livros para a autora. Para falar das obras e da presença feminina na área de tecnologia, Silvia Bellio é a entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Silvia, me conta um pouquinho então da história desse livro, TI de Salto. Bom, o projeto TI de Salto, ele iniciou, eu diria para você, em plena pandemia, onde a gente, do dia para a noite, a gente foi para casa. Eu já tinha a ideia de contar a minha história em tecnologia. Eu diria para você que é uma história muito solitária. Continuamos minoria nesse segmento. E, num determinado momento, eu entendi que a gente precisava trazer mais meninas. Então, o grande objetivo do projeto é inspirar, incentivar e incluir mais meninas para a área de TI. Num primeiro momento, eu tenho muitas conexões no LinkedIn. Em plena pandemia, eu escrevi para várias mulheres pedindo, olha, será que você aceita contar a sua história, compartilhar um pouco da sua trajetória? Para minha surpresa, vamos assim dizer, eu não encontrei muitas mulheres, principalmente em TI e principalmente mulheres que queriam compartilhar comigo a sua trajetória. Depois de muita pesquisa, depois de muita procura, eu consegui 10 mulheres para o primeiro livro. O primeiro livro, eu vou dizer para você que eu conhecia apenas uma participante pessoalmente. Foi realmente na cara e na coragem, escrevendo e perguntando, olha, você gostaria de compartilhar a sua história? Eu lembro que algumas até acharam que era fake news, né? A gente em plena pandemia, medo de tudo que estava acontecendo, até que a gente conseguiu, por indicação de várias, a gente chegar na primeira edição com 21 mulheres. O evento foi também totalmente virtual, porque a gente não tinha como fazer um evento presencial. E a ideia era, lancei o primeiro livro, vou levar essas histórias para o mercado, para as escolas, para as universidades, para poder inspirar essas meninas. Quando a gente publicou o primeiro livro, eu não tinha a ideia do poder que esse livro ia trazer. Eu diria para você que foi um livro praticamente custeado por nós mesmas, né? Então, eu passei essa colinha para amigos, parentes, familiares, fui buscar vaquinha virtual para conseguir apoio e as próprias mulheres acabaram apoiando financeiramente na compra do livro. Com esse fundo, a gente conseguiu reunir um saldo para, quem sabe, fazer o livro número 2. Pós-publicação, eu diria para você que a gente teve uma procura, né? No sentido, Silvia, vai sair um novo livro? Eu falei, não sei ainda se vai sair. Não, né? A princípio, a ideia era lançar o primeiro e está tudo certo. Mas começou a ter uma movimentação e aí eu pensei, ok, então vamos seguir para o livro 2. Foi assim que nascia o projeto TI de Salto Volume 2. Aí a gente já teve praticamente 25 mulheres. É importante dizer que são mulheres de várias idades, mulheres de diversos segmentos de tecnologia. Você tem CIOs, você tem programadoras, você tem meninas que estão começando agora, você tem mulheres que já estão saindo da área de tecnologia e optando, de repente, por ser conselheira, né? Já atingiu um cargo que ela entende que é um cargo que ela queria chegar. E neste momento do livro 2, a gente percebeu que isso poderia se tornar algo maior. Depois disso, a gente abriu o projeto TI de Salto na página do LinkedIn. E aí aquelas 20 mulheres do primeiro livro, que foram super difíceis de chegar até o primeiro livro, elas se transformaram hoje em 1.200 mulheres no grupo do LinkedIn. Então, o grupo do LinkedIn hoje, ele compartilha vaga, ele compartilha curso, ele faz com que as mulheres que estão em migração de carreira, nossa, tecnologia é o futuro, será que eu posso migrar? Pode. Quando a gente fala de tecnologia, na minha época, a gente entendia que tinha que gostar de matemática. Não, e hoje não é isso. Quando a gente fala hoje de tecnologia, vai muito além da matemática.
A gente entende que não tem nenhuma empresa, não tem nenhum segmento, não tem nenhum mercado que você pense em abrir qualquer negócio que não vá envolver a tecnologia. Depois do grupo, a gente lançou ano passado o TI de Salto 3, e aí, nesse meio tempo, né, do terceiro livro, a gente conseguiu um patrocínio para fazer o livro 1 e o livro 2 na versão em inglês. Então, a ideia é realmente levar essas histórias para o mundo de tecnologia. E agora, recentemente, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, diz que nada acontece por acaso, né? A gente lançou o quarto livro, e aí já são quase 29 mulheres. Então, quando eu analiso os 4 exemplares, a gente está falando de mais de 100 histórias. E são 100 histórias de mulheres da vida real. Mulheres que passam pelas suas dores, mulheres que têm as dificuldades de ser mãe, ser executiva, lidam com os seus medos, que muitas vezes sentem perdidas porque não olhou a agenda do filho, não fez um jantar, esqueceu de cuidar de alguma tarefa doméstica por causa que o trabalho consumiu. A gente está falando de várias mulheres que acabam trabalhando 24/7, né? Quando entra numa questão de crise, às vezes você fica preso dentro de uma sala para poder fazer um sistema voltar a funcionar. Então, eu queria, na verdade, poder ter essas mulheres para conversar com essa nova geração e falar como é ser mulher em tecnologia. Está aqui. Então, todas elas, né, vocês podem achar todas elas no LinkedIn ou em qualquer outra mídia, estão dispostas a justamente dar esse depoimento e entender como é que eu posso ajudar, como é que eu posso inspirar, como é que eu posso incluir mais meninas nesse segmento. Uhum. E como você foi parar, então, em TI, já que se hoje, né, o número de mulheres em tecnologia ainda é pequeno, quando você se formou? Nossa, eu fico analisando, você sabe que esse foi um dos primeiros questionamentos que, a hora que eu vi os números, eu falei, nossa, eu entrei no segmento de tecnologia, vamos assim dizer, em 85. Então, a gente nem tinha computador, a gente falava de eletrônica. E quando eu entrei para fazer eletrônica, eu sempre gostei muito de matemática e, na época, a gente era meio ensinada a ser professora. E nada contra professores, pelo amor de Deus, eu já acabo dando aula, dando treinamento, fazendo capacitação. Mas eu falava, não quero ser professora, eu quero fazer algo diferente. E eu fui fazer eletrônica e nós éramos 5 meninas numa turma de 60 meninos. Como eu venho de uma família italiana, eu sou a primeira neta, a primeira filha, jogava bola, subia em árvore, então isso para mim era muito comum. Mas quando eu fiz a análise e pensei, nossa, 35 anos depois, eu acho que esse cenário mudou. E quando eu cheguei no primeiro livro e analisei histórias de meninas que estão começando agora, eu falei, caramba, o cenário não mudou, a gente continua sendo minoria. Então, para mim, naquela época, era um desafio constante de você, muitas vezes, lidar com o preconceito, né? Um preconceito velado que nós não entendíamos, eu não entendia, e vida que segue. Então, eu sempre conto essa história, a minha vingança, ou a vingança das meninas da minha sala, a gente na época tinha capacitor, né? Muitas pessoas não vão nem saber o que é um capacitor. Mas a gente brincava com os meninos de pedir para eles segurarem um capacitor, carregava eles na tomada e falava, segura para mim, e eles tomavam um choque. E aquilo para nós era a nossa vingança, a nossa diversão, né? Hoje, é claro que é muito diferente. Quando você começa a ler as histórias, você percebe uma discriminação, você percebe a questão de não acreditar que você pode mexer num computador, você acaba sentindo alguns preconceitos, mas tem certeza que você vai fazer o suporte desse equipamento, né? Deitar embaixo da mesa, vai se sujar, brincadeiras de, ô Barbie, tem certeza que você dá conta de fazer isso? Então, quando você analisa as histórias, você percebe que a gente tem a obrigação de compartilhar isso para que as meninas se sintam mais seguras e dispostas a enfrentar isso, porque se você chega no ensino fundamental e pensa o que eu quero ser quando crescer, que eu acho que é uma tortura, né? Você com 14 anos decidir o que você vai fazer na sua vida. Você vai para o ensino médio e aí você pensa, nossa, eu gostaria muito de trabalhar com tecnologia, que foi o meu caso.
E aí as pessoas, e é uma questão às vezes até cultural, né? Dentro da nossa família, muitas vezes, a gente não tem esse apoio. E aí você chega e o amigo fala, sério, tecnologia não é para você. Nossa, tem certeza? Você não vai conseguir dar conta, né? É muito cálculo. E aí você já tem a primeira barreira. E quando você entra na faculdade, fala, não vou escutar, entra na faculdade e se sente sozinha, é quase 90% de chance de você desistir e não se formar. E aí você vai para o mercado de trabalho e você continua sendo a única mulher muitas vezes. Então, todas essas histórias é justamente para ter alguém da vida real. A gente fala muito de exemplos, né? E aí eu falava, quem são os meus exemplos na área de tecnologia? Quem foi a minha mentora? Quem foi uma mulher que me inspirou? Foi uma gerente administrativa, eu também trabalhei na área financeira, e ela tinha uma postura, ela tinha um andar, ela tinha aquela voz forte, firme. Eu falava, uau, eu quero ser como ela. Então, se a gente acaba tendo essas referências de pessoas que estão aqui, que a gente pode ver, que a gente pode acessar um Instagram, um LinkedIn ou qualquer outra rede e fala, nossa, realmente ela existe, eu acho que se torna muito mais fácil de eu poder mostrar para essas meninas que a tecnologia sim é possível, que a tecnologia é para quem quiser fazer, que não é coisa de menino, né? Então, eu acho que é isso que acaba entrando nesse contexto. E aí eu acabei entrando nesse universo de armazenamento de dados, depois de muito tempo em banco, acabei casando, acabei montando uma empresa, né? Virei empreendedora, e aí a tecnologia também entrou na veia empreendedor e estou até hoje nisso. Então, assim, eu acho que vai além da gente escolher, né? Eu acho que a tecnologia acabou me escolhendo, então algo foi muito natural para mim. Uhum. Você acha que essa questão do preconceito, ainda, daí vamos falar na questão da escolha da profissão, ainda é muito forte? Porque hoje em dia parece que as crianças quase que nascem ali com um celular na mão e a tecnologia é muito próxima a eles, né? E as meninas também. Que menina não sabe gravar um vídeo, editar? Eles têm uma facilidade muito grande de entender um pouco o mecanismo. Ainda assim, você percebe? Acredito que sim. Eu acho que nós, como pais, eu acho que a gente ainda tem, por isso é uma questão cultural, a gente ainda imagina que por eu ter uma filha menina, ela tenha que ser mais humanas, artes, né? Eu tenho uma filha, ela não quis ir para tecnologia, né? Com a mãe empreendedora, e tecnologia falou, não, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas a gente ainda tem esse viés. Outro dia, conversando com uma das mulheres do livro, ela mesma falou, eu sempre tive apoio dos meus pais, mas será que se eu fosse menino, meu pai não teria me feito sentar e falado, vamos montar um computador? Será que isso não é muito, né? A gente fala isso de mecânica, eu adorava carro. Será que isso realmente é coisa de menina? Eu queria jogar bola, né, quando pequena. Minha avó falava, não, você está maluca, imagina, menina jogando bola, isso é esporte de menino. Então, eu acho que essa questão cultural, ela vai levar um bom tempo. É claro que hoje as crianças nascem conectadas, né? O dedinho sabe mexer em tudo. Então, o fato de você ter aplicativos que facilitem o nosso dia a dia, as pessoas pensando muito mais nos negócios do que o que é tecnologia, as pessoas desmistificando que tecnologia é difícil, eu não vou conseguir. Mas em tudo está envolvido tecnologia, né? Então, quando você pensa hoje da área de saúde, a área financeira, que evoluiu muito, né? Eu venho da área financeira que eu falava, nossa, era cartelas e cartelas preenchendo questões de contabilidade. Hoje você dá um clique e você tem tudo na palma da mão. Então, quando você começa a entender que a tecnologia está vindo para facilitar, e aí a gente está falando de inteligência artificial, né? Que a máquina está vindo com tudo, as crianças estão tendo que aprender a lidar com esse outro mundo. Eu acho que isso pode diminuir esse caminho. Mas ainda existe uma linha, assim, é muito grande a diferença e a gente continua, né? Eu acho que o propósito do livro é justamente isso, diminuir. Como eu consigo levar essa mensagem, como eu consigo chegar no ensino fundamental, como eu consigo chegar nas escolas e falar, meninas, vocês já pensaram em tecnologia? Ou é só medicina e direito, né?
ou administração e artes. Não, vocês já chegaram a olhar, porque todas um advogado, um médico, hoje está usando a tecnologia de um jeito ou de outro. Então, como é que eu posso melhorar a vida? Como é que eu posso, de repente, ser um médico e usar da tecnologia a meu favor? Tem uma frase que diz, todo mundo deveria saber programar, né? Eu odeio programar. Eu fiz COBOL e BASIC há muitos anos atrás, mas a hora que você começa a entender a lógica, você começa, às vezes, você consegue se ajudar para entender, nossa, isso aqui não faz sentido, por que estão me pedindo isso, 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 se esse programa não tem, né, uma informação que não vai resolver em nada. Então, a hora que você começa a entender que isso tudo faz sentido, porque você tem que aprender, a gente tinha que saber fazer redação e conta. Hoje a gente tem que saber mexer no celular e usar a tecnologia, senão a gente não sai do lugar. Então, eu acho que esse caminho está sendo diminuído, mas ainda temos um trabalho longo aí a percorrer. Uhum. De todas essas histórias que você escutou e acompanhou, qual te chamou mais a atenção ou quais? Nossa, são várias. Não quero citar nome de nenhuma delas, né, porque são mais de 100 mulheres, mas eu acho que tem histórias de superação. E nós, como ser humano, geralmente a gente está muito propenso a reclamar. Eu não tive oportunidade, eu sou da periferia, eu não consigo estudar, eu não consigo passar, né? E aqui tem histórias de mulheres que vieram da periferia, que passaram fome, que passaram dificuldade para poder estudar, para poder fazer um curso e chegaram hoje à superintendência, a CIOs. Então, quando a gente lê essas histórias, você fala, você não tem desculpa, né? Então, você pode buscar desculpas. É claro que tem mulheres que têm a possibilidade, tiveram a condição, tiveram a ajuda, tiveram todo o ambiente para poder chegar onde chegaram, mas tem histórias de mulheres que você fala, caramba, se ela conseguiu, por que eu não posso, né? Se ela chegou onde chegou, passando fome, com filho, com isso, mãe solo, então é possível. Então eu entendo que não tem uma história, em cada um dos livros tem uma história de superação. Eu acho que em todos eles, infelizmente, tem uma coisa em comum que a gente conversou, que é a síndrome do impostor, que todas essas mulheres, independente de onde elas estejam, em qual cadeira elas estejam ocupando, muitas vezes elas não sentem essa questão de pertencer a esse lugar, e aí a gente começa a se boicotar. E a hora que você começa a ler isso, você fala, caramba, sério? Mulher é presidente mega blaster, a outra chegou... Como você acha que não é possível? Então, a gente começa a entender que todo mundo tem essa desconfiança, que nós mulheres temos esse problema crônico de não acreditar onde a gente chegou, de achar que a gente não merece estar onde a gente chegou. E aí você começa a perceber que todas elas te dão fala, opa, eu preciso realmente cuidar, porque eu muitas vezes me boicotei, eu muitas vezes não acreditei em mim. Então, eu acho que tem isso em comum em todas elas, e quem lê com certeza vai se identificar com alguma delas. Uhum. E nesse livro ele também já especificamente sobre esse assunto, né? Essa coisa do boicote, o ele também ajuda a pessoa a identificar, porque muitas vezes ela nem percebe que ela está fazendo isso, né? Que ela está atrapalhando sua própria história, já chegou em posições tão altas e ainda assim se sente uma impostora ali naquele lugar, não pertenço. Com essas histórias, há a possibilidade também dessas mulheres pensarem e terem um caminho também para entenderem que elas estão ali porque elas merecem. Eu acho que é uma construção. Todas elas, quando eu conversei, né, eu tenho o privilégio de receber as histórias antes mesmo da redatora, porque elas me mandam, vai para a redação, depois vai para o editor. E quando você lê as histórias, elas falam, né, imagina, são todas de exatas aqui, né? E elas falam, nossa, Silvia, eu não sei nem por onde começar a escrever. E o bacana a hora que eu comecei a escrever, foi uma reflexão. E algumas, né, quando começaram a fazer a escrita, falaram, sabe que eu nunca tinha percebido tal coisa?
que numa sala cheia de homens, eu era a única gestora, eu era a única diretora, e o cara me pedia para trazer o café, e eu levantava e pegava o café, não tem problema buscar o café. Mas o café é porque eu era mulher, né? Então, às vezes, você não percebe isso no teu dia a dia. Às vezes, você recebe, você atende um cliente, você atende um homem, e ele olha para você e fala, mas eu vou conversar com você sobre tecnologia, tem certeza? E você fala sim, se você depois não tiver confiável, a gente agenda uma nova reunião. Mas quando você está envolvida, você não percebe que você está se boicotando. Então, eu diria para você que é muito autoconhecimento. Você precisa entender, né, o que está realmente acontecendo. Você muitas vezes precisa entender se você quer alcançar postos mais altos. Às vezes, como mulher, eu digo, você não tem obrigação de nada, né? Se realmente você está disposta. A gente tem um outro grande problema, que é ser mãe, né? E fazer essa tarefa de ser mãe, ser executiva, ser esposa. E está tudo bem se ser mãe ou não, crescer ou não na carreira. Mas a hora que você começa a se conhecer, fica muito mais fácil você entender o que está te prejudicando. E aí, pesquisas recentes dizem que nós, mulheres, não nos candidatamos às vagas. Nós, mulheres, para se candidatar a uma promoção, a gente acha que tem que estar 120%. Os homens com 60% se candidatam e vamos lá, eu vou aprender, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, a hora que a gente começa a ver essas histórias, você começa a ter apoio. Então, eu diria para você que o TI de Salto acabou se tornando mais uma rede de apoio, onde as mulheres conseguem se ajudar, conseguem escutar as histórias, compartilhar as suas dores, e muitas vezes, eu que não contei a minha história, a hora que eu ler, eu vou falar, caramba, isso já aconteceu com a fulana, eu achava que ela era, né, nunca tinha passado por isso, e ela passou. Então, você faz essa identificação e aí você começa a perceber, opa, isso está acontecendo comigo. Que às vezes você não sabia que estava acontecendo com você. Né? Às vezes você nem percebeu o que estava acontecendo com você. E aí você está lá no seu mundinho. Então, eu digo que a gente precisa se apoiar. E eu, até 2016, eu me sentia muito sozinha, porque até então eu convivia nesse universo masculino e para mim estava tudo bem. Mas a hora que eu entendi que eu posso apoiar uma outra mulher, que eu posso trocar, e eu falo, nossa, se eu tivesse conhecido essas mulheres antes, como minha vida, tanto como empreendedora como profissional, talvez tivesse sido mais fácil. E o objetivo é esse, tornar a vida de quem está vindo agora mais fácil. Né? Mentoria, essas coisas todas, é justamente para isso. Acelera o teu processo. Para que você vai ficar... Não, se você sabe que isso pode dar errado, já vai lá para frente. Então, a ideia é justamente isso. Com essas histórias, a gente acelerar o crescimento das mulheres, apoiando muito mais fortemente todas elas. Uhum. Até o livro, quando as pessoas compartilham, então, essas histórias e as pessoas vão começar a se identificar também com essas histórias, isso pode ser tanto cura para elas, quanto para as novas, aquelas que ainda vão escolher a profissão para ou se preparar para o mercado ou se preparar para ser quem realmente elas são. Sim, eu acredito que sim. Já tem uma palavra bonita, né, cura? Porque é isso, trata de pessoas. No final do dia, nós somos pessoas. Nós somos humanas, nós temos nossos defeitos, nós não conseguimos agradar todo mundo. Tem dia que a gente está legal, tem dia que a gente está muito ruim. Hoje eu estou com a voz meio ruim. Tem dias que a gente está muito animada, tem dias que a gente está em TPM, está em menopausa, a gente não está legal, é filho que incomodou, cachorro que não... Então, assim, não dá para ser super mulher. Né? Eu venho de uma geração, eu falava isso com as mulheres, que minha mãe falava, você tem que buscar a sua independência financeira. E isso foi um aprendizado enorme para mim. Mas vinha com a independência financeira toda uma outra carga que era, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do filho, você tem que cuidar do marido. E de você ainda, né? Eu falava, caramba, né? Pesado isso aqui. Hoje, a gente tem visto uma posição diferente das mulheres, uma posição diferente dos companheiros, uma posição diferente dos homens
no mercado de trabalho, onde a gente entende que essa troca ela é importante. A diversidade, né? A gente fala de diversidade, não é diversidade só de raça, é de tudo, de idade. Né? Eu sou 50 a mais, e quando eu converso com um jovem que está saindo da faculdade, você fala, nossa, não tem ideia do que ele está falando, me explica que eu quero aprender. Em contrapartida, eu vou falar, olha, cuidado com isso, isso e isso, que vai acelerar, você não precisa passar por isso tudo, porque eu já passei. A gente está falando de pensamentos diferentes. A gente está falando que nós, mulheres, somos mais emoção. É claro que aqui tem muita mulher binária, né? Meu marido diz que eu sou 0 e 1. Mas a gente consegue ter uma certa sensibilidade que talvez os homens não tenham. Então, quando você entende essa troca, e aí é importante, tanto no livro 1 quanto no livro 4, eu tenho homens participando do prefácio, escrevendo. Por quê? Um deles falou, Silvia, foi um aprendizado, eu ter que entender quais eram as dificuldades de vocês. Eu tive que parar e pensar, nossa, como é ser mulher no mercado de tecnologia? Quantas mulheres eu tenho no meu time? Nossa, será que eu estou precisando? Então, você começa a ter esse outro olhar, assim como quando a gente quer ser mais racional. Né? Então, toda essa cura, ela é acelerada quando você consegue se identificar em alguma história. Eu acho que essa cura é a palavra certa. E os jovens vão se identificar. Eu tenho mulheres aqui que começaram com 20 anos. A única mulher que eu conheci no primeiro livro é a Camila Schutte, que foi Forbes menos de 30, e ela é um ícone para essa geração. E quando ela aceitou participar do projeto, eu falei, caramba, eu precisava de uma jovem para trazer esse olhar mais jovem para o nosso livro. Então, sim, é uma cura, porque você pode, assim como um tratamento, né? Se você, eu digo que o Google, né, o Dr. Google sabe de tudo. Ai, se você é diabético, não come isso, é a mesma coisa. Se você já sabe que não pode comer algumas coisas, se você tem uma doença XPTO, por que você vai comer? A mesma coisa aqui. Então, eu já sei o que eu posso acelerar no meu processo e o que eu posso não fazer para caminhar e crescer mais rápido. Uhum. Aí você disse que do livro migrou-se ali para o LinkedIn, né? Uma rede então de profissionais que se conectam, trocam mensagens e principalmente informação, né? Qual o próximo passo? Nossa, olha, o próximo passo é a gente transformar isso num instituto. O meu grande sonho é poder levar não só o livro, né? O livro eu diria que é o objetivo principal, mas é levar o Instituto TI de Salto para realmente poder capacitar meninas. E quando a gente fala hoje de estudo, a gente vem aí, o nosso modelo de educação ele é muito, muito tradicional, mas as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, quando a gente fala de tecnologia, nós temos acesso aos fabricantes. E é eles que têm a tecnologia, eles que têm o poder da tecnologia. Então, a ideia é buscar parceiros, é buscar esses fabricantes para poder capacitar meninas aí do ensino fundamental ou do ensino médio, justamente para que elas tenham assim a primeira noção, né? E ali possam escolher, porque você está falando de hardware, você está falando de software, você está falando de programação, a moda inteligência artificial, como eu programo, criação de aplicativos, a gente fala de segurança cibernética, que está ocorrendo o tempo todo. Então, como é que eu trago alguns pontos para essas meninas e falo, ok, você consegue ir para a TI, você consegue estudar isso, você consegue seguir por esse caminho. O caminho são várias, né? Igual medicina, você pode escolher várias especialidades. Você vai fazer primeiro o curso básico, depois você escolhe qual a especialidade que você quer ser. A mesma coisa aqui. Então, a ideia agora é procurar patrocinadores, né? A gente está no processo inicial de criação de logo, busca de sede, mas com o apoio das 100 mulheres desses 4 livros, a ideia é realmente transformar agora isso num instituto para poder ajudar as meninas de fato, né, na prática. Uhum. Tem também a ideia de juntar até a universidade, até já tem alguns projetos, mas, por exemplo, Meninas na Ciência, de levar, então, as meninas para um ambiente que era predominantemente masculino. Então, elas já estão ali
aprendendo e experimentando um pouco da ciência. É mais ou menos nessa linha. Quando você fala hoje de tecnologia, a gente fala de STEM, né? Que é ciências, matemática, tecnologia e engenharia. Então, essas 4 áreas que a gente fala que é predominantemente masculinas são as áreas que a gente tenta focar. E aí eu estou indo muito na vertical tecnologia, mas que pode ser uma engenheira, que pode ser uma matemática, que pode ser até uma física, porque você está falando muito mais de exatas do que, né, humanas. Mas a ideia é levar esses cursos mais básicos, vamos assim dizer. De repente, quero aprender a programar, a fazer um site. Deixa eu entender como é isso. Eu quero desenvolver um aplicativo. Nossa, que legal! Né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser influencer, não é? Blogueiro. Então, como é que eu trago? Eu diria que quando eu estudei, eu falava, se a minha professora falasse, olha, se você souber escrever, você vai saber como mandar um bom e-mail. Se você souber fazer conta básica, você vai poder cobrar direitinho, né? Qualquer receita, vai fazer várias coisas sabendo matemática básica, a gente talvez tivesse tido essa vontade do conhecimento básico muito mais fácil. A mesma coisa a tecnologia. Então, como é que eu mostro todo o desafio da tecnologia para que essa menina entenda que não é um bicho de 7 cabeças e que ela pode, sim, usar disso a seu favor. Ah, não é um bicho-papão. Não, é simples. Se eu aprender a programar, se eu tiver um pouco de lógica, como é que eu analiso lógica, eu digo que quando você fala, mas eu não sei fazer isso, você sabe. A hora que você vai fazer um currículo e quer mandar o seu currículo no LinkedIn, você vai usar de lógica. Aonde eu quero me candidatar? Não tem mais jornal, né, que a gente ia fazer. Então, você pega lá o LinkedIn e fala, eu quero me candidatar a vagas em São Paulo. Você vai fazer um filtro, isso é lógica. Eu quero um curso de marketing, vaga de marketing. Eu vou buscar outro filtro. Então, quando você está fazendo essa lógica e mostra para essa menina que ela precisa da lógica até para conseguir se candidatar e conseguir buscar uma vaga, ela começa a entender a tecnologia na prática. E os pais que estão nos assistindo agora, que já identificam ali nas suas filhas a questão das exatas, o gosto pela matemática, o interesse por mexer ali nos eletrônicos, como que pode ajudar a conduzir a sua filha, então, a uma possível profissional, né, de TI? Eu acho que é apoiar essa lógica, apoiar jogos. Na nossa época, a gente não podia fazer prova com calculadora. Hoje, se você não tiver uma calculadora e você tem o celular, você não faz, às vezes, alguma prova. Então, o pai que tiver, a mãe que tiver e perceber isso. Eu lembro que o meu primeiro brinquedo, assim, já maior, era um Odyssey, um videogame que parecia um teclado de computador. Então, acabava me dando essa vontade de conhecer. Eu sou horrível para jogo, mas eu tive a curiosidade. Quando você fala de pesquisa, a gente está muito vinculada, menina boneca. Por que não um carrinho elétrico? Por que não um jogo mais lúdico? Por que não algo para montar, para fazer você pensar? E você começa a perceber a facilidade. E mesmo que você tenha a dificuldade, não significa que eu não sirva para a tecnologia. Porque, de novo, tecnologia é o futuro. A gente não sabe mais quando, mas nós estamos reféns aqui da tecnologia. Ah, eu fiquei sem luz. O problema não é a luz. O problema é que eu perdi a internet. Parei. Ah, eu preciso, sei lá ir no centro de São Paulo. Não tem o Waze, eu não sei mais. No Google Maps, eu não saio daqui. Né? A gente ainda vem desse movimento analógico, que você pegaria o mapa e falava, vou para a primeira direita, vou... Então, quando a gente analisa que tudo está conectado, e literalmente tudo está conectado, a gente entende a importância de trazer para os nossos filhos essa tecnologia. Se você me perguntar, eu sou 100% favorável ao ChatGPT? Não, mas daqui a pouco as crianças vão ter que aprender a fazer pergunta para o ChatGPT.
Porque se eu não souber como eu converso com o chat GPT, eu não vou obter a resposta correta. E a gente está falando do chat GPT porque acabou, né, sendo um fenômeno, desculpa, acabou sendo aí um ícone dos últimos tempos. Então, está tudo vindo através disso, tudo acontecendo através de inteligência artificial, e a gente precisa, de novo, ok, o analógico faz sentido, ok, eu posso continuar gostando de brincar com boneca, mas eu vou ter contato com a tecnologia num determinado tempo daqui para frente. Então, tem profissões que a gente nem sabe que vão surgir, mas com certeza vai estar envolvida, a tecnologia vai estar envolvida. Então, eu diria, incentive. Né? Na minha época era robótica, era montar computador. Na minha época lá atrás era Lego, né? Que a gente brincava de montar. Mas hoje você tem muitos jogos que podem ajudar essa criação dessa lógica. Então eu faria isso. E não só para meninas, para os meninos também, né? Porque a gente fala em ter uma falta de mão de obra na área de tecnologia como um todo. Então eu acho que é importante a gente poder apoiar isso. TI de salto. Só para mulheres e mulheres de tecnologia, da área de tecnologia, ou para quem que é indicado esse livro? Eu acho que é indicado para todo mundo. Eu acho que, como mãe, é indicado para, de repente, eu poder inspirar minha filha. Como pai, de repente, eu poder entregar para o meu filho e entender, caramba, olha, no futuro você vai trabalhar, espero que com mais mulheres. Para gestores que têm um time diverso, poder entregar para suas colaboradoras, para as pessoas mais novas que estão querendo conhecer e entender um pouquinho desse universo, para todo mundo. Eu acho que não tem idade, não tem sexo. Eu acho que você tem uma história diversa, né, de diversas autoras, diversas idades, diversas cidades, culturas diferentes. A gente está falando de mulheres que moram na Polônia, Estados Unidos, no Rio Grande do Sul, Nordeste. Então, assim, não tem, às vezes, uma dor minha daqui de São Paulo, que estou num grande centro, é totalmente diferente da dor da mulher que está lá no interior do Nordeste. Então, eu acho que vale, porque não é só sobre tecnologia, é até sobre tecnologia, como eu cheguei lá. Mas não se trata só de mulheres na tecnologia, são histórias de mulheres da vida real. Uhum. E daí no Dia Internacional da Mulher, mês da mulher, né, mês de março, também o lançamento dessa obra é um mês diferenciado para a gente falar disso mesmo, né? Falar sim do preconceito, das dificuldades, dos desafios, mas principalmente inspirar, obra inspiradora. É isso aí. Inspirar, incentivar e incluir, para que a gente possa ter mais mulheres na área de tecnologia, na liderança, em conselho, em posições executivas, porque a gente consegue, a gente dá conta. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada a você.